que se diz povo de Deus. Os que se diz salvo em Cristo Jesus. Aqueles que diz tem a salvação em Cristo Jesus. A palavra do Senhor tem escrito, irmão, que a salvação ela é tomada por força. E o tempo está se findando e o povo está se conformando com este mundo. Seria o momento que nós deveríamos estar lutando, brigando pela nossa salvação. E está se cumprindo aquela palavra que se encontra em Romanos capítulo 12. Na vida de muitos já se cumpriu. Ela diz para mim e para você: não vos conformeis com esse mundo. As pessoas estão olhando para esse mundo como se fosse uma normalidade. Existe uma normalidade tão grande quando se ministra uma palavra que nos confronta. As pessoas acham um pouco meio estranho. Mas se eu tenho desejado, irmão, essa salvação, eu vou lutar pela minha salvação. Se nós fosse falar assim, quer ver? Se falasse que a gente vai falar se um povo vai para o inferno, a primeira coisa que tem é a alta defesa dizendo que julgar as pessoas. Mas a palavra do Senhor é tão clara, irmão. Diz que pelo fruto se conhece a árvore. A palavra do Senhor aqui, irmão, em Romanos capítulo 6, uma palavra que me chamou muita atenção, que me confrontou. Aleluia. Romanos capítulo 6, do verso 12. Romanos capítulo 6, do verso 12. Diz assim, irmão: quando eu vejo uma pessoa, ela começar a se acomodar, se conformar com as coisas do mundo, tem alguma coisa por trás disso. Porque aquele crente, aquele que se diz ser salvo em Cristo, ele tem um desejo, irmão. Nós cantamos hino, eu desejo ir para lá. Tem um hino que canta assim, não é? Eu desejo ir para lá. Até quando hoje se fala, irmão, hoje tem culto. Aí fica assim, dá aquela paradinha assim, hoje tem culto, vamos junto. Aí fica assim, ó. Mas que tocou na ferida dele alguma coisa. Aí ele dá assim, poxa, acho que não vai dar. Saulo, estamos juntos. Hoje, domingo, é dia de expressar gratidão ao Senhor. Então olha só, irmão, diz assim, ó, Romanos capítulo 6, verso 12, diz assim, ó, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecer-te em suas concupiscências. Olha o que Paulo diz ao Romano: não reine. Eu disse que quando um crente já não tem mais aquele desejo, aquela alegria, você vê ele caminhando longo demais, devagar demais, alguma coisa está reinando na vida dele. Para aquele crente assim, aquele crente marcha lenta, que para tudo está tudo bem, está tudo tranquilo, não está nada bem não, irmão. Não está nada bem. Foi dito aqui que o mundo está se corrompendo, ou já se corrompeu. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Não está nada bem. A palavra diz o que? Olha só. Não reine, portanto, o pecado em vosso
corpo mortal. Verso 13, ele diz assim, olha, nem tampouco apresentei os vossos membros ao quê? Ao pecado. Pois, por instrumento de quê? Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre o quê? Morto. E os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Louvado seja Deus. O verso 14 diz assim, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo de lei, mas debaixo de graça. A palavra do Senhor diz, irmão, assim, olha, está escrito assim, porque a graça, ela faz o quê? O que ela faz? O que ela faz na minha vida? A graça, ela faz o quê, pastor Rodrigo? Ela supera, né? Então, se eu estou em graça, irmão, o pecado não pode reinar na minha vida. Jesus. Para você entender melhor essa palavra, ela quer dizer assim, ó, quando o pecado reina na vida de alguém, ele quer dizer assim, ó, o pecado está exercendo, o pecado está mandando nele, o pecado está dominando ele, o pecado o governa. A palavra diz em Colossenses capítulo 3, verso 1, buscais as coisas que são do alto. Você vê que tem crente que não consegue buscar as coisas que são do alto. Bom, preste atenção. As coisas não é fácil. Nós temos, quais são os inimigos que nós temos? Tem outro. E para vencer, é por isso que temos que fazer o seguinte, irmão. Para vencer esse, nós temos que lutar. Lutar. Nós temos o inimigo da nossa alma. E temos a natureza carnal que gosta de pecar. Mas tem um outro inimigo. O último inimigo é a morte. E para poder vencê-la, a graça tem que crescer. E Pedro diz assim, ó, crescei na graça e no conhecimento. Eu estou vendo a irmã Jandira falar que ela está na valentia da casa dela, ela pode olhar para o alto e falar com Deus. Hoje a igreja dispensa, joga fora conhecimento. Como diz assim, não me interessa isso. Eu não me apego a esse tipo de ensinamento. Por quê? Porque quando você permite que isso entra na tua vida, ela vai compungir no teu coração, irmão. Ela vai começar a mover, mexer contigo. E você fala assim, não posso estar na mesma posição que eu me encontro. Porque a palavra do Senhor, quando a gente permitiu essa palavra entrar, ela vai compungir o coração. E quando nós olhamos para determinadas pessoas, para ter olhos espiritual para entender isso, você vê que o pecado está reinando. Quem domina é o pecado. Porque o pecado, irmão, o que ele faz? O que o pecado faz? O pecado, ele aprisiona. A palavra do Senhor diz que por que nós erramos? Estava sendo citado aqui, por que o indivíduo erra? Porque não conhece a Escritura. E quando conhece, ele diz assim, eu vou fazer da minha forma. O pecado, ele mata. Primeiro, o pecado, ele mata espiritualmente. Ele te rouba a presença do Senhor. Ele te rouba a alegria da salvação.
É por isso que Davi, quando ele cometeu o erro, ele falou: Senhor, não tira de mim a alegria da salvação. E quando você vê um determinado crente que está começando a se conformar com as coisas, você pode olhar, um olhar espiritual, é sinal que ele já não tem mais essa alegria. Quando você fala assim: uau, hoje tem culto, aí você vai em casa, você compra uma festinha, mas quando ele, a graça está movendo na vida dele, enchendo ele, qualquer proposta que tira ele da presença do Senhor, ele vai dar um não. Que isso, meu irmão? Hoje é dia de eu estar lá. É dia de me apresentar. Até Satanás se apresentou no dia. Tanto que o Senhor perguntou: o que está fazendo aqui? Eu vou passear pela terra. É uma das coisas, irmão, que nós temos que se avaliar. Quem é que está reinando na minha vida? Quem é que reina na minha vida? É o Senhor? É o pecado? É o inimigo da minha alma? Muitas vezes temos frutos improváveis. Frutos que na realidade nos diz fruto, mas na realidade são obras da carne. Presta atenção no que eu vou dizer aqui, irmão. Nós temos aí que o pecado, quando ele passa a dominar, quando ele domina, o indivíduo, ele só vai fazer a vontade de quem? Preste atenção. O que é pecado? Pecado é iniquidade. Aí nós temos aqui embaixo: na realidade a pergunta seria essa: o que é iniquidade? Mas aqui vem o que é pecado. Iniquidade, irmão, ela está envolvida com o caráter da pessoa. Porque quando você presta bem atenção na palavra iniquidade, ela dá a entender, se você for discutir essa palavra, ela dá aquela questão chamada de iníquo. Iniquidade. Se você cortar ela, vai ficar iníquo. Então, ela está envolvida o caráter, personalidade da pessoa. E quando nós falamos de pecado, é o pecado da onde? Da natureza carnal, que são chamados obra da carne. Então o pecado é a violação das coisas de Deus. Mas tem outra palavra que é importantíssima a gente entender isso. A palavra chamada a transgressão, irmão. O que é a transgressão, irmão? O que é uma transgressão? Transgredir uma lei, né? Violar umas regras. E estava sendo falado aqui de pessoas que às vezes ele está em cima do altar, ele comete transgressão. Não? Ele comete transgressão, porque se foi dado determinada ordem para ele subir aqui no altar. Vamos ouvir. O fulano, ele vai ler a leitura oficial, ele vai cantar um hino. Vamos a irmã cantando um hino. Aí o indivíduo chega aqui, ele se sente muito poderoso quando coloca a mão nesse negócio aqui. Aí o que ele faz? Ele esquece das ordens que foi dada. Aí ele chega aqui, faz conforme
ser dado o nome, ser transgressão. Significa, foi transgredido uma ordem. Em cima do altar, ele já pegou. Para quem tem conhecimento, fala assim, mas aí está aquele problema. Se você for chegar perto e falar assim, fulano, tu cometeu um erro. Que erro que eu cometi? Deus nos usou. Sabe o que ele vai olhar? Mentira, sabe o que saber demais que os outros. Quando a gente está envolvido com Deus, Deus começa a nos mostrar as coisas. Vamos ver aqui, olha só, irmão. A palavra iniquidade quer dizer, ela está envolvida com o caráter daquele que é iníquo. Que significa? Ele vive uma vida de contraditório, ele vive uma vida contraditória às coisas de Deus. Quer dizer, quando as coisas é certinha, ele não concorda com aquilo. Que significa? Quando se trata de justiça, essa palavra equidade significa justiça. Nós temos um Deus de equidade. Então, quem é que vive uma vida de iniquidade, de iníquo, o caráter dele é um caráter desfigurado. Então, quando se trata de justiça, aquilo ali vai incomodar ele. Já percebeu que tem irmão que tudo que é errado, ele aprova? Quando as coisas certas vêm, ele não, peraí. Tudo que é errado é aprova. O caráter vive uma vida de iniquidade, um caráter desfigurado. Pecado, nós sabemos que é uma violação de preceitos. Quer dizer, se eu não vivo uma vida abundante em Deus, em graça, eu vou viver uma vida no pecado, me sentindo confortável e achando que eu estou certo. Observa bem aqui, irmão. Vamos lá no Salmo 51, vamos prestar atenção aqui rapidamente no Salmo 51. Olha o que Davi diz aqui, olha. Salmo 51. Já que nós estamos nessa questão aqui, vamos ver, olha o que ele diz aqui. Davi foi um homem que ele cometeu pecado, ele cometeu o que, Diabo Herber? Iniquidade, e cometeu o que? A transgressão. Vamos ver. Observa bem. Aí diz assim no verso, Salmo 51, olha, ele diz o que aí, ó? Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo o que? Apaga o que? Olha as transgressões aí, ó. Apaga as minhas transgressões. Quer dizer, ele cometeu, ele se deixou, a carne, o pecado da carne tomou a frente. Quer dizer, quem estava reinando naquele momento que você acabou, que ele permitiu que o adultério entrasse. Então, quem estava reinando ali? Era o pecado. Não era Deus que já estava reinando. Quem estava reinando é o pecado. É isso que eu quero que vocês entendam. Quando a igreja for abrir brecha para o pecado se manifestar, a carne pular para fora, lembra quem está reinando? Deus! Quem está reinando naquela hora que tu vai pecar é o Senhor. E com Davi, você disse que quando ele já olhou e começou a sentir desejo para o pecado, naquele exato momento, não era o Senhor que reinava, era o pecado. E ele vem dizendo mais. O que ele diz aí, ó? Apaga as minhas transgressões, segundo a tua multidão, do que? Das tuas misericórdias. Aí ele vem dizendo assim, ó, no 2, lava-me completamente de quê? Olha aí. Por que iniquidade, pastor Vanderlei? Ele cometeu a transgressão como rei. Falta de caráter. A iniquidade, falta de caráter dele, porque ele fez o quê? Ele matou pessoas sem usar a mão, ainda tomou a mulher. Você está entendendo?
ele não teve o caráter dele desfigurou. Lembra-se muitas vezes quando o pecado nos domina, ele vai te desfigurar. Deus! É, Jesus. E ali, porque olha só, purifica da mim, o que ele diz aqui? Vamos botar aqui. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Verso 3. Olha, ele fala da transgressão, ele fala da iniquidade, ele fala do pecado, porque eu conheço o que? As minhas transgressões. E o meu pecado está sempre diante de mim. Olha só o verso 4. Contra ti, somente o que? Peguei. Fiz o que aos teus olhos parece mal. Parece não, Davi. Era mal. Bom, tá bom? Eu quero dizer uma coisa para a igreja. É mal, né? Presta atenção. Presta atenção. Cuidado quando você abre brecha. Contra ti, somente pequei. E tem crente vivendo assim, vivendo em pecado. E diz que sou servo de Deus e serva do Senhor. Vive vida de pecado, vive vida de iniquidade. Porque a iniquidade não é simplesmente você ali, o indivíduo matar uma pessoa, não. Tem comportamento que é iníquo. Tem atitude que é iníquo. Tem palavras que é iníquo. Tem atitude que é iníquo. Deus! Tem sentimento lá dentro que é iníquo. Depois, dizer assim, eu estou fazendo a vontade do Senhor. Preste atenção. Estou pegando você para mim e para você. Você eu perguntei se alguém deseja ser salvo em Cristo. Lembra? E o Senhor falou assim: eis que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Não existe essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre. Um dos maiores perigos, quando a gente se converte, a gente vem saltando muralhas. Preste atenção nisso aí. A gente vem saltando muralhas. Não há barreira, não há impedimento. Escuta, onde for que ali, fazendo a obra. Mas quando vai passando o tempo, significa que está te dominando. Para fazer com que nós perdemos esse sentimento por Cristo. Por isso que ele chegou ali lá em Apocalipse: olha, lembra aonde tu caiu. E ele manda assim: arrependa-te. Porque muitos de nós já não tem aquele sentimento pelo Senhor. Às vezes eu quero manter uma falsa aparência, irmão. Já não tem mais. E é por isso que quando não existe mais sentimento, quem vai entrar nessa história é o pecado. E ele vem dizendo assim: olha, contra ti, somente peguei, fiz que teus olhos parecia mal, para que seja justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Eis que, olha só, eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me faz conhecer a sabedoria. A verdade no íntimo. Sabe por que muitas pessoas às vezes ficam chateadas, pastor? Porque quando você lança, quando você coloca uma verdade no indivíduo, talvez ele pense assim: pô, fulano vai concordar
está comigo. Aí de repente a verdade entra ali, lá no fundo, aqui estremece. Porque muitas das vezes a gente não quer aceitar. E Davi, ele sabia, ele falou, eu conheço os meus pecados. Quer ver uma das coisas hoje que está acontecendo na vida do crente? Quando ele vai pedir perdão ao Senhor, é a frase decorada. Sabe o que é? Quando ele vai orar, ele bota o jeito do chão em qualquer lugar que ele ora, ele fala assim, meu Deus e meu Pai, perdoa meu pensamento, perdoa o meu pecado, o meu falar. Mas ele esqueceu de outra coisa. E a iniquidade? E as transgressões que comete dia a dia? Muitas das vezes, irmão, comportamentos que não são verdadeiros. Olha só. Aí ele vem dizendo aqui, olha. Depois ele vem dizer, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renove em mim um espírito reto. E não me lance fora da tua presença. E não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. E sustente com o espírito voluntário. Olha só, irmão, como é que pode uma pessoa ter a alegria da salvação se o pecado está reinando na vida dele? É hora de parar e falar, Senhor, me ajuda. Eu quero ir. Eu quero ir. Eu quero ver a tua face como o Senhor é. Mas da forma que eu estou me conduzindo diante desse Evangelho. Dessa forma não dá. Aqui no Salmo 32, o Salmo 32 ele diz assim, olha, que coisa interessante. Salmo 32, ele diz assim, olha, a felicidade do homem perdoado. Olha só, a felicidade do homem perdoado. O Senhor perdoa o pecado, o Senhor perdoa a transgressão, mas é necessário o homem se arrepender. Diz assim, olha, bem-aventurado aquele cuja transgressão é o quê? Perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Salmo 32, irmão. Verso 2. Deus. Olha só, verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram o quê? Os meus ossos, pelo meu bramido, em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava o quê? O meu humor se tornou em sequidão de estio. E vem dizendo mais. Aí no verso 5 ele diz: confessei-te o meu pecado. Olha só, olha o que ele diz aí, presta atenção. Confessei o meu pecado, e o que mais? A minha maldade, não encobri. Dizia: confessarei ao Senhor as minhas o quê? E tu perdoaste o quê? Chegar diante de Deus e falar: Senhor, perdoa meu pensamento, as minhas palavras, mas cadê as transgressões que comete dia após dia? E verso 6 diz assim, ó, pelo que todo aquele que é o que? Orará a ti em tempo, a tempo de poder achar o que? Nos transportar de muitas águas, e a ele não chegarão. É hora de se transportar, irmão.
É hora de viver uma vida de plenitude, uma vida abundante. Para com esse negócio que tudo está bom, que está certinho, está nada. Para de viver uma vida pequena espiritual. Uma vida medíocre. Se coloca para viver uma vida de poder, de autoridade. É necessário, irmão. Deus nos deu o reino dos céus para a gente poder exercer o direito, porque Ele nos dá autoridade para exercer o nosso direito. Ele nos deu autoridade para exercer o nosso direito. Porque quando a gente começa a jogar, abrir mão disso, achar que eu não preciso disso, tá bom, eu não sou um crente assim, tá bom, tá legalzinho assim. Pô, tá muito bom. Tá bom. Crente sem promessa. As promessas que eu crio para mim mesmo. Eu crio um projeto de vida, eu crio uma forma de vida para mim. Mas quando Pedro começou a criar uma forma de vida, o Senhor chamou ele em particular. Vem cá, Pedro, deixa eu falar um negócio para tu. Você acha que ele está certo na tua vida? Você acha que está bom na tua vida? Olha só, o diabo pediu para brincar contigo, mas eu roguei. Poxa, agora vai lá, se converte. Primeira pessoa que você vai fazer, confia no teu irmão. Não era salvação, mudança de vida. O que o Pedro tinha que mostrar era mudança de caráter. Mudança de caráter. Porque ele entendeu que o Senhor estava falando com ele. E o Senhor nesta noite está falando comigo. Enquanto o meu caráter não for mudado, não for implantado em mim, em você, um caráter cristão, um caráter divino, eu nunca vou entender isso, não. Era por isso que o Senhor chegou para Pedro e falou assim: para trás de mim, Satanás, tu só entende as coisas dos homens. Tu quer ver uma coisa? Só me fez lembrar isso agora. Chega uma pessoa perto de você e fala assim: fulano, tu vai no culto domingo? Aí você vai responder: claro, vou sim, então. Pô, mas peraí, pô, tu vai no culto todo domingo? Todo domingo tu vai no culto? Será que você não pode deixar de ir um dia para ir para um certo lugar? Sabe por que eu vejo isso? Que esse crente é muito simples de ser manipulado. Por quê? Quando eu tenho um compromisso com a minha salvação, o Senhor fez assim: olha, está aqui esse, estou te dando. Agora você cuida dela. Você tem cuidado, missionário Márcio, da sua salvação? Você tem cuidado, irmão, da obra? Ou você leva a tua salvação assim de qualquer maneira? Está entendendo? Se eu for salvo, amém. Se eu for para o inferno, amém. Amém, mas se eu for para o inferno, a minha alma repousar no inferno? Não, irmão. Nós temos que levar o negócio assim. Lembra quando uma vez eu disse aqui que tem muita coisa envolvida por trás disso tudo? Muita coisa envolvida por trás disso. Muitas vezes eu não consigo enxergar, mas tem poder. Quando eu entro numa rebeldia, o que está por trás disso? Reinando. O pecado está exercendo, o pecado, ele exerce governo sobre mim. O que está acontecendo em nosso país hoje, exercendo esse governo, então a mesma coisa, o pecado ele exerce o governo. Aí por isso que ele diz assim: olha,
O pecado é iniquidade, iniquidade é o quê? Pecado. Porque um está ligado com o outro. É hora de você dizer assim: não basta isso, Senhor. É por isso que o Senhor chegou para o Barão e falou: Barão, andai em minha presença, sem o quê? Pastor Vanderlei, o que o Senhor falou com Abraão? Andai em minha presença, ser perfeito. Depois ele disse, se eu não me engano, 1:17, 1:12, ele diz, né? Se tu amas. Se o pecado reina na minha vida, com certeza, irmão, eu não vou ser isso. A irmã Márcia deu uma palavra aqui, eu já fui encerrar nela, Isaías 53, eu falei, Jesus, que é isso? Olha só, irmão, eu vou voltar lá. Quando a gente está dentro, olha só, quando a gente está dentro dessas práticas, Isaías 53, quando a gente está dentro dessas práticas, olha o que acontece. Isaías 53, olha só, Isaías 53, verso 5. Ela leu esse negócio. Achou, irmão? Verso 5, olha só. O que está escrito aí? Olha. Vamos 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si o quê? E as nossas dores levou sobre quem? E a nós o reputamos por aflito e ferido de Deus e oprimido, não é isso? Olha o verso 5. Mas ele foi o quê? Ferido pelas nossas o quê? Moído pelas nossas o quê? Castigo que nos traz o quê? Estava sobre ele, pelas suas pisaduras como estava. Preste atenção, irmão. Quando você comete o pecado da iniquidade, quando você comete o pecado da transgressão sobre qualquer área da tua vida, a transgressão é como se você estivesse retalhando o Senhor. Ele foi moído para que eu e você não praticássemos transgressão em área, em local nenhum. E muitas vezes temos o prazer de transmitir e cometer iniquidade. Vai encerrar aqui, irmão, em Filipenses capítulo 2, vou encerrar aqui, tá? Filipenses capítulo 2, deixa eu ver se eu acho aqui, do verso 16, todos acharam? Filipenses capítulo 2, do verso 16, diz assim, olha, retendo o quê? Achou aí, pastor Vanderlei? Retendo a palavra da onde? Da morte. Retendo a palavra da vida. Para que no dia de Cristo possa fazer o quê? De não ter corrido palavra da vida. Que nós não venhamos mudar nossa trajetória. Seja uma trajetória de fidelidade. Uma trajetória que em todos os nossos atos que fazemos, toda a nossa palavra, seja um ato feito em Deus, palavra seja falada em Deus, para que possamos ser um povo vitorioso em nome de Jesus. Deus abençoe.